Alessandra Vaccari é professora associada de História da Moda, né, de História e Teoria da Moda, né, da Universidade UAV de Veneza, né, e ela tem alguns livros publicados, como Wigwag, The Flags of Fashion, o livro está em inglês, por isso estou lendo o título, né, em inglês, de 2006, com Mário Lupano, né, Fashion at the Time of Fascism, Italian Modernist Lifestyle, aí eu vou falar o número em português, 1922, 1943 e 2009, e La Moda nei discorsi dei designer, de 2015. Tá? Então, ela vai agora, né, tomar a palavra. Eu quero agradecer publicamente a professora Alessandra Vaccari, que se dispôs a vir para o nosso seminário, se dispôs a preparar um minicurso, fazer uma viagem que não é fácil, né, de Veneza até Juiz de Fora. Né? Então, agradeço aqui em nome de toda a comissão organizadora. Yes, a lot of work. Muito trabalho. But I am happy to be here, and thank you to Maria Claudia, and thank you to Elizabeth for inviting me, and also thank you for all of you to be here. It's been 2 long days, and so thank you. Obrigado, estou muito feliz. To William for the translation. Obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Queria agradecer também a Maria Cláudia e a Elizabeth para me convidar. Realmente, muito trabalho para chegar até aqui. Gostaria de agradecer também a todos vocês que estão aqui e a William, o intérprete. Das imagens, pode apagar um pouco as luzes? Um pouco, sim. Um pouco. Now we change cultural context. We talk about Italy instead of Brazil, and we change also period era, because I will talk about the first part of the 20th century. But I think there are some overlap between the first panel and my topic, in terms of gender, power, politics, and politics of style. Nós vamos mudar de contexto agora e também de tempo. De contexto porque vamos sair do Brasil e ir para a Itália, e na questão do tempo vamos voltar, né, ao século XX, e eu acredito que existe um intercâmbio entre o que aconteceu aqui primeiramente, as outras discussões, e essa principalmente no que diz respeito a gênero e também a política. Today I'm going to talk about the use of buttonhole flowers in the Italian men's fashion of the 1920s. If buttonhole flowers are currently limited to wedding and ceremonies, wearing flower in the period under consideration was still part of the clothing routine and dress code inherited from the 19th century. As an entry point for exploring this subject, I have chosen the Italian painter and writer Filippo De Pisis and his consideration on the art of wearing flowers. Então, nessa palestra, eu vou investigar o uso das flores de lapela na moda masculina italiana da década de 20. Se as flores de lapela hoje são limitadas a casamentos e a cerimônias, vestir flores no período de que estamos tratando ainda era parte da rotina de moda e do código de vestuário herdado do século XIX. E, como ponto de partida, para explorar esse assunto, eu escolhi o pintor e escritor italiano Filippo De Pisis e suas considerações sobre o vestir flores. Filippo De Pisis was born Filippo Tibertelli in Ferrara in 1896 and died in Milan in 1966. Since the 1920s, he had been living and working in Rome, Paris, Milan, and Venice. Alongside his artistic and poetic work, De Pisis began to cultivate his lifelong interest for fashion and flower,
as early as his adolescence years in Ferrara. Around 1913, he collected women fashion plates, made an herbarium, and played with his own image by experimenting with masquerade and composing his own wardrobe. The pieces cultivated a vision of male elegance permeated by dandyism and the refusal of the moral conformism and the bourgeois mediocrity of his time. His key reference and anti-respectability model was the English writer and dandy Oscar Wilde, to whom the pieces dedicated an accomplished work called Wildismo. Filippo de Pisis nasceu, o seu nome de nascimento é Felipe Tibertelli, em Ferrara, em 1896, e morreu em Milão, em 56. Desde a década de 20, ele vivia e morava em Roma, Paris, Milão e Veneza. Paralelamente ao seu trabalho artístico e poético, De Pisis começou a cultivar o seu interesse, que duraria a vida toda, né, em flores e na moda, já desde a sua adolescência, em Ferrara. Por volta de 1913, ele colecionava já tabuletas de moda feminina. Ele criou um herbário que hoje é mantido pela Universidade de Pádua, e brincava muito com a sua própria imagem através de máscaras e figurinos, né? E compondo o seu próprio guarda-roupa. De Pisis tinha uma visão de elegância masculina permeada pelo dandismo e pela recusa do conformismo moral e da mediocridade burguesa da sua época. A sua referência principal e modelo de antirrespeitabilidade era o escritor e dandy inglês Oscar Wilde, a quem ele dedicou um trabalho que não foi concluído, chamado Wildism. Flowers play a major role in the piece's pictorial work and are a pervading theme of the reflection on the aesthetics of men's clothing, which began to be engaged with in Rome in the early 1920s, and which collected in a booklet, Dell'Eleganza, about elegance, with the intention to develop it into a book. The book would be published in 1981, well after his death, as Adamo o dell'Eleganza. As flores têm um papel muito grande no trabalho visual de De Pisis e são um tema constante das reflexões sobre a estética do vestuário masculino, pela qual ele começou a se interessar quando estava em Roma, no início da década de 20. E ele colecionou essas percepções num livreto chamado Dell'Eleganza, que é sobre a elegância, e com a intenção de depois transformar esse livreto em um livro, que viria a ser publicado somente em 81, bem depois de sua morte, como Adamo o dell'Eleganza. Yes. Flowers are fresh, colorful, and being perishable, need to be changed daily, thus adding a variable element to the men's wardrobe and challenging the idea of men's clothing as rigid, fixed, and monochromatic. Investigating the use of flowers in men's fashion emerges, therefore, as a fruitful way to overcome the historical construction on the so-called great masculine renunciation. That is the idea that men had abandoned the fashion since the 19th century to seek refuge in anti-decorative and anonymizing uniformity of the dark suits. As flores são geralmente frescas, coloridas e são perecíveis. Por isso, precisam ser trocadas diariamente, o que acrescenta um elemento de variação ao guarda-roupa masculino, né, e desafia a ideia do vestuário masculino como sendo rígido, fixo, monocromático. A investigação, então, sobre o uso das flores na moda masculina surge como uma maneira produtiva de superar a construção histórica da grande renúncia masculina, que é a ideia de quê? De que o homem abandonou a moda desde o século XIX para buscar refúgio numa uniformidade
de anonimato, né, antidecorativa do terno preto. Here we can see a page of the journal of Filippo di Pisis, in which he drew, like in the lower part, like a jacket, a part of the suit. It is represented like a ghostly appearance, because there is no body, it's just the jacket and like a fragmentation of different planes of the jacket, the vest and the shirt. Aqui vocês veem uma página do diário pessoal do Filippo. Na parte inferior tem um paletó com uma aparência até um pouco fantasmagórica, porque não tem ninguém, né? São como se fossem vários planos da roupa, com o paletó, o colete e a camisa. The addition of fresh flower to the suits, moreover, is not a male prerogative, but a practice historically shared with women. The use of flowers by the two genders is common in the 18th and 19th century, making this practice fascinating for its genderless or gender-bending character. It is known that fashion history is traditionally gender-based, and the study of men's fashion has been neglected in favor of women's fashion. Over the last 20 years, paradoxically, the research of masculinity and the relationship between fashion and identity has ended up stressing the differences between men's and women's fashion rather than reducing them. On the contrary, the subject that I'm going to deal with today provides a chance to study fashion not as a demarcation line between gender identities, but a bridge connecting them. O acréscimo de flores frescas ao terno, além do mais, não é uma prerrogativa masculina. É uma prática historicamente compartilhada com as mulheres. O uso de flores pelos dois gêneros já é comum no século XIX, tornando esta prática fascinante devido ao seu caráter ou independente do gênero ou de fluidez entre os gêneros. É sabido que a história da moda se baseia no gênero e que o estudo da moda masculina sempre foi negligenciado em favor da moda feminina. Mas, nos últimos 20 anos, as pesquisas sobre a masculinidade e as relações entre moda e identidade acabaram ressaltando as diferenças entre a moda masculina e feminina, em vez de reduzi-las. Muito pelo contrário, hoje o assunto que eu vou tratar é uma oportunidade de estudar a moda não como uma linha que divide as identidades de gênero, mas como uma ponte que as conecta. The piece's consideration on how to wear flowers are extremely far away from the Italian cultural climate of the period in which fascism was rising to power, and as such, they are particularly useful to study the form of resistance to the style imposed by fascist regime. In the first part, I'll explore the linkage between flowers and clothes, with focus on the conflict between the nostalgic aspect of the flower, beloved by the pieces, and the rhetoric of the new man that the fascism was constructing. The second part will take the relationship between flowers and the body into full consideration. The naked male body is, together with flower, a key theme in the piece's painting and thinking. Through fashion and art, the pieces was able to construct a unique space for freedom of expression in a year in which homophobia was rampant and homosexuals were persecuted, imprisoned, and deported. As considerações de De Pisis sobre como vestir flores estão muito longe do clima cultural italiano da época em que o fascismo chegou ao poder. E, por isso, são muito úteis para estudar as formas de resistência que o estilo impôs, ao estilo imposto pelo regime fascista. Na primeira parte, vou explorar a conexão entre as flores e as roupas, com foco no conflito entre o aspecto nostálgico, ou a dimensão
anacrônica das flores amadas por Depíses e a retórica do novo homem que o fascismo estava construindo. Na segunda parte, vamos falar sobre as relações entre as flores e o corpo. O corpo masculino nu é, junto com as flores, um tema essencial nas pinturas e no pensamento de Depíses. Por meio da moda e da arte, Depíses pôde construir um espaço único para a liberdade de expressão nos anos em que a homofobia era crescente e os homossexuais eram perseguidos, presos e deportados. So the first part is flower and the suit. The origin of the flower-wearing fashion is unknown. The meanings of this practice varied according to the historical period and cultural context. In Renaissance Europe, for instance, the hero was awarded a flower garland to crown his or her head. In the late 18th century, caricature, on the contrary, flowers were the distinctive sign of the macaron's extravagance and effeminate look. Macarons were often depicted wearing a large flower bouquet, like in this picture, in the top button of their unfastened frock coats. The word macarons, from the Italian pasta called maccheroni, was applied to young people who had the chance to refine their culture and look through the experience of the Grand Tour. Primeiramente, vou falar sobre flores e ternos. A origem da moda, a moda que usa flores, que veste flores, é desconhecida. O significado dessa prática varia muito de acordo com o período histórico e o contexto cultural. Na Europa renascentista, por exemplo, o herói ganhava uma guirlanda de flores para coroar a cabeça, herói ou heroína, a cabeça dele ou dela. Nas caricaturas do fim do século XVIII, por outro lado, as flores eram um símbolo distintivo da extravagância dos macaruns, né? Do look, da aparência afeminada deles. Os macaruns eram geralmente retratados com buquês grandes de flor nos botões superiores dos fraques desabotoados. A palavra maccheroni, da palavra italiana, que é um macarrão, maccheroni, era usada para os jovens, as pessoas jovens que tinham a chance de refinar sua cultura e a sua experiência através do grande tour. The men's fashion of the flower buttonholes goes hand in hand with the evolution of the frock coat from the 18th century gentleman. Here an example, to the 19th century dandies. The fashion increasingly spread during the 19th century when, I quote, the boutonniere was widely accepted as the mark of a man who was careful in his dress, as the journalist and author Nick Folks has pointed out. According to Folks, the Great War's year marked the beginning of the decline of the flower buttonhole flowers, as the modern world, he explained, I quote, had little room for the foppish and excessively dandified manner of the pre-war years. A moda masculina das flores de lapela anda de mãos dadas com a evolução do fraque. Desde os gentlemen do século XVIII até os dandies do século XIX. Essa moda se espalha cada vez mais no século XIX, quando, abre aspas, a boutonnière, né, as flores de lapela, eram amplamente aceitas como marca de um homem que era cuidadoso com o seu vestir, como diz o jornalista e autor Nick Folks. De acordo com Folks, os anos da Grande Guerra marcaram o começo do declínio da moda das flores de lapela, já que o mundo moderno, diz ele, tinha pouco espaço para essa maneira excessivamente vaidosa e dandificada, né, que se remete aos dandies dos anos pré-guerra.
These are the years in which Filippo de Pizzi developed his nostalgic passion for flower as part of his artistic education and his vision of elegance and art. In this year, he got in contact with Giorgio de Chirico and his brother Alberto Savinio, and with their idea of the so-called metaphysical art that highlighted the extraordinary and the mystery in everyday things. During his adolescence, de Pizzi collected over than 1,000 plant specimens into an herbarium, which he donated to the Padua Botanical Garden in 1917. In 1920, the artist was in Rome, where he paints and writes. This is the time in which his idea of writing a book on male elegance came true. It was conceived as an handbook, a vademecum, he said, a vademecum for the elegant man, or he said also a portable memoir for those who really wanted to have great taste in clothing. Foram nesses anos que de Pizzi desenvolveu sua paixão nostálgica pelas flores, no âmbito de sua educação artística e da sua visão de elegância e de arte. Nesses anos, ele começou o seu contato com Giorgio de Chirico e com seu irmão Alberto Savinio, e com a ideia da chamada arte metafísica, que destaca o extraordinário e o mistério das coisas cotidianas. Em sua adolescência, de Pizzi colecionou mais de 1.100 espécies de plantas em um herbário, que depois ele doou para o Jardim Botânico de Pádua, em 1917. Em 1920, o artista está em Roma, onde ele faz suas pinturas e seus escritos. É nessa época que a sua ideia de escrever um livro sobre a elegância masculina surgiu. Um livro de mão, um vademecum da elegância masculina, uma espécie de memória portátil para os que realmente desejavam ter excelente gosto em vestuário. When he deals with flowers, he does it through the botanist's gaze, which for de Pizzi has to complement the gentleman education. In a 1932 book note, he listed the attributes of the gentleman, for which he used the English word instead of Italian. The list includes herbarium, strange for our perspective, dogs, hunting, fencing, gloves, pools, horses, books, and library, but also herbarium. His vision of the gentleman is melancholic and anachronistic, as we already said. In a note written in 1922, he nostalgically depicted the image of the 19th century elegant man portrayed in an old photograph, which allowed their clothes to remain fresh and elegant forever, he noted. De Pizzi himself was a gentleman. He belonged to a family of Ferrara nobility, and his autobiography, published posthumously in 1971, he defined himself as the little Marquis painter, an aesthete with humble and refined taste. Quando ele lida com flores, faz através do olhar de um botânico, o que para ele é uma formação complementar para o gentleman. Em 1932, em uma nota achada dele, ele lista os atributos do gentleman. E ele usou o gentleman mesmo, a palavra em inglês. A lista inclui herbário, o que é bastante estranho para nós, herbário, cachorros, caça, esgrima, luvas, sinuca, cavalos, livros e biblioteca, mas também herbário. A visão dele de gentleman é melancólica e anacrônica. Em uma nota escrita em 22, ele retrata de forma nostálgica a imagem do gentleman do século XIX, retratado em fotos antigas, que permitem que suas roupas fiquem atuais, né, e para sempre elegantes. O próprio de Pizzi era um gentleman. Ele pertencia à família nobre de Ferrara, e em sua autobiografia, que foi publicada pós-mortem, em 71, ele se define como
um pequeno pintor marquês, um pequeno marquês pintor, né? Um esteta com um gosto refinado e singelo. The pieces acknowledge to flowers the power of transfigurate the ordinary, like tie, gloves, and walking sticks. Flowers play an essential role to make an outfit special. In his text on elegance, he described flower as a stroke of vibrant color on the clothes fabric. In a 1922 note, for instance, he wrote, "Oh, a geranium of a tender fleshy pink over the English fabric of suits is worth the universe." Please go ahead. De Pizes atribuía às flores o poder de transfigurar o ordinário. Assim como a gravata, as luvas e a bengala, as flores desempenham um papel essencial para tornar uma composição vestuária especial. Em seu texto sobre a elegância, descreveu as flores como toques de cor vibrante no tecido das roupas. Em uma nota de 22, por exemplo, ele escreveu: "Oh, um gerânio de uma cor rosa, leve, semelhante à carne, sobre o tecido inglês de um terno, vale o universo." In the daytime, the Pizes prefer small and fragile flowers like the Parma violet and the wild garlic, while he wore the gardenia, the camellia, and the white rose in the evening. He loved fresh flowers, though he concedes the use of artificial ones due to their capacity, he explained, to chromatically harmonize with the tie, shirt, and the suit. In the 1920 text, also to be part of the book on elegance, he wrote, "I know a very refined estate who for a certain time wore small antique flowers made of silk or cocoon silk of delicate colors, unclassifiable little flower that he artfully coordinated with the color of shirt and ties." De dia, De Prizes preferia flores pequenas e frágeis, como a violeta de Parma e o alho dos ursos, enquanto ele usava gardênia, camélia e rosa branca de noite. Ele amava flores frescas, embora admitisse o uso de flores artificiais, em razão da capacidade, ele dizia, de harmonizar-se cromaticamente com a gravata, a camisa e o terno. Em 1920, em um texto dele, em uma parte do seu livro sobre a elegância, ele escreveu: "Conheço um esteta muito refinado que vestia flores vintage de seda ou de seda real e de cores delicadas. Pequenas flores não classificáveis que coordenava com arte junto com as cores das camisas e das gravatas." Just a quick link to the contemporary era, to our years. Here in this picture, we can see the Belgian fashion designer of Simons in 2012, when he was the creative director of Dior. And for the first show at Dior, he made a lot of use of a lot of flower, artificial flower, and here we can see in the cover of ID magazine surrounded by artificial flower, and in this portrait with artificial flower over his suit. Apenas uma ligação com alguém contemporâneo. Aqui vocês veem o Raf Simons, o retrato dele, que enquanto era diretor criativo da Dior, né, aqui ele está usando as flores de lapela artificiais, e num evento, numa apresentação de moda, ele preencheu todo o espaço com flores artificiais. Assim, vocês podem ver na capa da revista também, ele rodeado de flores. Maybe for us, Simons, the dead artificial flower, the dead flower means something because it's a Belgian. So for Flemish
painting the still life, the artificial flower, the death flower as a genre, as an important genre. So his connection is part of his work for Dior, but it's also a connection of his own identity as a Flemish fashion designer. Talvez por ele ser da Bélgica, o significado das flores mortas, as flores artificiais, tenham a ver com a sua própria identidade flamenca, né? Essa conexão das flores artificiais, para eles lá, nas pinturas também, é um gênero, consiste em um gênero, essa artificialidade. Então, para ele, talvez, usar flores artificiais tenha a ver com a sua própria identidade. Come back to the pieces and the text of the refined estate. He said that he admitted the artificial flower. On the contrary, he stigmatized what he called the society and corporation badges and similar, including honor, and he said that the badges were anti-aesthetic. Both flower and badges are worn in the buttonhole, but while the former enhance the individuality of the wearer, the latter show the membership of a sport or political group. The text, the pieces text does not refer to fascism, but it was written in 1920, the year that followed the establishment of the Italian Fascist of Combat political movement, renamed National Fascist Party in 1921. With this cult of camaraderie and paramilitary squadrism, fascism profusely recurred to the badges, to begin with the Littorian fascists, which originate in the ancient Rome to symbolize authority and unity. Here you can see an example in the green part. Male elegance was the response that the pieces gave to fascism, to the fascist aestheticization of politics, to use Walter Benjamin definition. He counterposed the aestheticization of the everyday life, or like a private life and intimity. No mesmo texto, que ele falou dessas flores, ele estigmatizou todos os distintivos corporativos e sociais da sociedade, assim como as honras. Ele caracterizou esses distintivos e honras como antiestéticos. Tanto as flores quanto os distintivos são usados na botoeira da lapela. As flores, elas aperfeiçoam a individualidade de quem as veste. Já os distintivos mostram uma associação a um esporte ou a um grupo político. O texto em si não fala de fascismo, mas foi escrito em 1920, ano que foi seguinte ao estabelecimento do movimento político de combate italiano fascista, chamado de Partido Nacional Fascista, em 21. Com o seu culto às esquadras paramilitares e à camaradagem, né, o fascismo usou profusamente, com bastante ênfase, os distintivos, para começar com a parte litoriana, que deu origem à Roma Antiga, de forma a simbolizar autoridade e unidade. A elegância masculina, ela mostrou, né, para vocês o distintivo nazista. A elegância masculina era uma resposta que o De Pisis dava ao fascismo. A estetização fascista da política, para usar a definição de Walter Benjamin, ele contrapôs a estetização da vida cotidiana ou da vida privada, da vida íntima. According to the fascist ideology and aesthetics, the making of a new Italy depended on the making of the new Italians. Modeling their clothes and bodies, therefore, became the task of the fascist regime. The body of these new men had to be athletic, young, active, and trained in paramilitary organization, I quote,
We live in a corporative epoch, in epoch of permanent civil militarization. We can read in an article on Vestire alla Fascista, dressing fashion style. I quote, "The new Italians must live like heroes. Being heroes in style, at least, is very often the first step toward the substance of the real heroes." End of quotation. De acordo com a ideologia fascista e com a estética fascista, a criação de uma nova Itália dependia da criação de novos italianos. Modelar as roupas e os corpos, portanto, tornou-se uma tarefa do regime fascista. O corpo desses novos homens tinha que ser atlético, jovem, ativo e treinado em organizações paramilitares. Abre aspas. Vivemos em uma época corporativa, uma época de militarização civil permanente, conforme um artigo Vestire alla Fascista, que é vestir-se do estilo fascista. Os novos italianos devem viver como heróis, continua. Devem ser heróis no estilo. Ser heróis no estilo é geralmente o primeiro passo rumo à real substância de ser herói de verdade. From a clothing perspective, the black shirt uniform is probably the most renowned symbol of the attempt that fascist regime made to turn Italians into heroes in style. The introduction of the opulent book Uniform of National Fascist Party, published in 1939, here are the pages, the spread of the book, says, for instance, that, I quote, "The fascist uniform has not undergone and will not undergo modification of any kind. It remains what it has always been, black shirt, black trousers, short or long, white black leather belt." On the contrary, the pieces lingered in his text on the pleasure given by the endless chromatic combination that one may obtain, for instance, by coordinating a buttonhole flower with a silk tie, if follow, in my interpretation, that the pieces choose to have an anachronistic approach to the fascist new man and resorted to a variety of tactics to stress the difference. First of all, as mentioned earlier, the pieces belonged to a family of ancient nobility. This gave him a sense of continuity between past and present, and therefore gave him immunity from the present-based chronological dimension of fascism. Historian Roger Griffin referred to this fascist idea of turning itself into the beginning of a new history for Italy and Italian as a sense of beginning and an epoch-making. Partindo de uma perspectiva do vestuário, o uniforme com a camisa preta é provavelmente o símbolo mais conhecido da tentativa do regime fascista, a tentativa que o regime fascista fez para tornar os italianos heróis em estilo. A apresentação do opulento livro Uniforme do Partido Nacional Fascista, publicado em 1939, ali estão as páginas desse livro, por exemplo, diz que o uniforme fascista, abre aspas, o uniforme fascista não passou e não vai passar por modificações de nenhum tipo. Permanece como sempre foi. Camisa preta, calça preta, seja curta, seja longa, cinto preto de couro largo. Isso. Pelo contrário, por outro lado, o De Pisis enfatizava em seus textos o prazer dado pelas combinações infinitas de cores que uma pessoa pode ter, por exemplo, arranjando uma flor de lapela com uma gravata de seda. Segundo minha interpretação dela, De Pisis prefere uma abordagem anacrônica ao novo homem fascista, recorrendo a uma diversidade de táticas para enfatizar a diferença. Como mencionado antes, De Pisis pertencia a uma família de nobreza tradicional.
Isso deu a ele um sentimento de continuidade entre o passado e o presente. Então, deu a ele imunidade do presente, né? De uma dimensão cronológica baseada no presente do fascismo. O historiador Roger Griffin referiu a essa ideia fascista de se tornar, para o começo de uma nova história da Itália, como um senso da criação de uma nova época, de um novo começo. The pieces lived in a parallel temporal dimension. Here we can see the artist dressed as Oscar Wilde. He withdrew from the social and political life, assigned to himself the role of the aesthete, and celebrating the poetry of small and ephemeral things against the monumental ambition of the fascist regime. Aqui vocês estão vendo uma foto de De Pisis vestido como Oscar Wilde. De Pisis vivia em uma dimensão temporal paralela. Ele se abstinha da vida social e política, atribuindo a si a função de um esteta, celebrando a poesia das coisas pequenas e efêmeras, frente às ambições monumentais e ambiciosas do regime fascista. To the fascist rhetoric of the new, he opposed state for the fané, a French word literally meaning withered. The pieces often use this word fané in his text to indicate the precious effect that the patina of time have on fabrics and colors. His nostalgic approach to elegance continuously emerges from the texts on men's clothing. For instance, in the notes he took during his journey to London in 1933, he reports how struck he was by the elegance of the old man he saw on the street wearing petit bouquet, in French in the text, in the buttonhole. Their sight triggered in the pieces the nostalgia for times he had never lived, and that he described in his book as, I quote, love for time gone by, preciousness often hiding the misery of Chelsea and Montparnasse, the vernissage at the Salon, the races at Longchamp in 1900. Contra a retórica fascista do novo, ele opôs seu gosto pelo fané, uma palavra francesa que significa literalmente murcho. De Pisis geralmente usava essa palavra, fané, em seus textos para indicar os efeitos preciosos que a pátina do tempo tinha sobre os tecidos e nas cores. A sua abordagem nostálgica à elegância continua aparecendo nos textos sobre moda masculina. Por exemplo, nas notas que fez durante sua viagem a Londres em 1933, ele relata como ficou impressionado pela elegância dos senhores que viu na rua vestindo petit bouquet, em francês mesmo, consta no texto, na botoeira, né, na lapela. Essa visão desencadeou em De Pisis a nostalgia por tempos que ele nunca tinha vivido e que ele descreveu no livro como um amor pelos tempos que já passaram, uma preciosidade, geralmente que oculta um sentimento de angústia, do Chelsea de Montparnasse, os vernissagens nos salões, as corridas no Longchamp em 1900. Okay. Now we can move on the second part, on the relationship between flowers and the body. When it comes to the relationships between the buttonhole flower and the body, there are two key aspects to be taken into consideration. These two aspects are both related on the construction of gender and sexuality. The first is about the male naked body as an object of desire. Together with flower, the male nude has been one of the major themes that the pieces developed during the years of his artistic maturity. The second aspect involved the artist's body and sexuality vis-à-vis the political and moral codes of its time. Agora vamos passar para a segunda parte, que é justamente a relação entre as flores e o corpo.
Quando o assunto é as relações entre as flores de lapela e o corpo, há dois aspectos essenciais que devem ser considerados. E ambos esses aspectos estão relacionados com a construção de gênero e sexualidade. A primeira é sobre o corpo masculino nu como objeto de desejo. Juntamente com as flores, o nu masculino foi um dos temas principais que De Pisis desenvolveu em seus anos de maturidade artística. O segundo aspecto envolve o corpo do artista e a sua sexualidade frente aos códigos políticos e morais da época. Okay. In order to analyze the first aspect, I focus on a 1930 painting entitled Nudino Rosa, Little Pink Nude, here in the picture. Male nudes became a key theme in the artistic work of De Pisis, especially after he moved to Paris in 1925. This turning point was due to the new sense of freedom he experimented in the French capital. The nude models were, most of the time, young boys whom De Pisis had met in the street and invited in his atelier. The Nudino Rosa painting features a flower and a young male body. The latter is at the center of the scene, while the flower is small and protrudes from the vase on the edge of the cabinet against which the boy leans. In spite of the different dimension of the flower and the body, a relationship is set up between the two. Not only the boy's skin has the same shade of pink of the flower, but they both are at the same height. Okay. A fim de analisar o primeiro aspecto, foco na pintura de 1931, cujo título é Nudino Rosa, ou seja, é um pequeno nu rosa. Os nus masculinos se tornaram um tema principal, um tema relevante no trabalho artístico de De Pisis, principalmente depois que se mudou para Paris em 25. Esse divisor de águas se deveu ao novo sentido de liberdade que ele experimentou na capital francesa. Os modelos nus eram, na maioria das vezes, rapazes jovens que De Pisis tinha encontrado na rua e convidou para o seu ateliê. A pintura Nudino Rosa apresenta uma flor e um rapaz jovem. Esse rapaz está no centro da cena, enquanto a flor é pequena e sai de um vaso que está na beira do armário contra o qual o rapaz está escorado. Apesar das diferentes dimensões da flor e do rapaz, existe uma relação entre os dois. Não apenas a pele do rapaz tem o mesmo tom de rosa da flor, ambos estão na mesma altura. In our analysis of Goya's Maya, or Maya, I don't know, desnuda, art historian Anne Hollander has pointed out how it is the style that controls not only the shape of clothes, but it also allows to visually read the naked body. In the Nudino Rosa painting, the pale pink of the torso and limbs actually highlights the edges of the absent clothes. There are the feet still wearing socks, but especially the hand and face, which are the always visible part of the clothed male body. De Pisis exclude them from the sensual chromatic dialogue between the body and the flower's petals. In addition, it is worth noting how the head and the large tanned hand disclose the working class origin of the boys chosen by De Pisis, similar to the sub-proletarian bodies of the male youth, which Pier Paolo Pasolini brought to the public attention in post-World II Italy. Here are other examples of the exclusion of the head and hands, the part of male bodies commonly undressed, commonly visible. Aqui vocês veem alguns exemplos de partes do corpo sem a cabeça, né? Corpos nus, partes de corpos nus.
Em sua análise de Maia Desnuda, de Goya, de 1800, a historiadora de arte Anne Hollander ressaltou como é o estilo que controla não apenas a forma das roupas, mas também permite que se leia visualmente o corpo nu. Na pintura Nudino Rosa, o rosa pálido do tronco e dos membros, de fato, destaca as bordas das roupas ausentes. Aos pés, que ainda estão com meias, mas também as mãos e o rosto, que são partes sempre visíveis do corpo masculino vestido. De Pizzi as excluiu, né, desse diálogo cromático sensual entre o corpo e as pétalas das flores. Além do mais, vale notar que a cabeça e as mãos grandes e escurecidas revelam a origem operária, né, da classe trabalhadora dos rapazes escolhidos por De Pizzi. Da mesma forma que os corpos, abre aspas, subproletários dos jovens rapazes, que Pier Paolo Pasolini trouxe a atenção do público no pós-Segunda Guerra Mundial na Itália. Okay, if we carefully look at the flower, top left, I think, we can see that its stem is short and the vase is in fact a glass. Rather than a cut flower to decorative purposes, it seemed to be temporarily put into water to be kept fresh before being worn on a jacket lapel. The flower is to the left of the boy, and flowers are conventionally worn by men on the left lapel, close to the heart. From the language of flowers, particularly fashionable in Victorian times, historian Beverly Seaton deduced that, I quote, "Since the language of flower is the language of love, the flower meanings chosen can sketch out some of the culture's idea about love and romance. The more intimate and secret the flower language adopted by the Pizzi is, the greater the light it casts on the cultural obligation and the conflicts between the artist's sexuality and the model of the time. To conclude the analysis of the Nudino Rosa, the flower is the artist. The flower is the artist. Its sublimate is flesh and sexuality. The painting, therefore, functions as a self-portrait or as a testimony of the intimate encounter that cannot be described otherwise. Se olharmos a flor na parte superior esquerda, podemos ver que o caule dela é curto e o vaso é um copo. Em vez de uma flor cortada para fins decorativos, ela parece ter sido colocada temporariamente na água para ser mantida fresca, antes de ser colocada na lapela de um paletó. A flor está à esquerda do rapaz, e as flores são geralmente usadas pelos homens na lapela esquerda, perto do coração. A partir da linguagem das flores, principalmente nos tempos victorianos da moda, a historiadora Beverly Seaton deduz que, abre aspas, considerando a linguagem das flores, considerando que essa linguagem das flores é a linguagem do amor, o significado das flores escolhidas pode esboçar algumas ideias da cultura sobre o amor e sobre o romance. Quanto mais íntima e secreta a linguagem floral adotada por De Pizzi maior é a luz que lança nas obrigações culturais e no conflito entre a sexualidade do artista e os códigos da época. Para concluir a análise do Nudino Rosa, a flor é o artista. Ela sublima sua carne e sua sexualidade. A pintura, portanto, funciona como um autorretrato ou um testemunho de um encontro íntimo que não pode ser descrito de outra forma. The second and the last aspect of the analysis concerns the role that flowers play in the construction of the artist's image. Such analysis is mainly based on De Pizzi's written text,
as there are only few photographs portraying him wearing a buttonole flower. Here is an example. Sorry. Here. Yes, here is an example. It is difficult to think of this scarcity of photograph as casual, given the piece's awareness in poses in front of the camera. These images, for instance, show him as a young man in a Renaissance costume and as a butterfly catcher. O segundo e último aspecto da análise diz respeito ao papel que as flores desempenham na construção da imagem do artista. Essa análise se baseia principalmente nas reflexões escritas de De Pisis, pois há pouquíssimas fotos que o retratam vestindo flor na lapela. Aqui está um exemplo. É difícil pensar na escassez das fotos como algo casual, considerando a consciência habitual de De Pisis em o fato dele colocar geralmente em frente às câmeras. Essas imagens, por exemplo, mostram o jovem rapaz ele estava fantasiado aí, né, provavelmente como em fantasia renascentista e como Oscar Wilde, um caçador de borboletas, ali com uma rede caçando borboletas. The lack of images depicting him with a buttonole flower may be due to the self-restraint that the pieces pay to fine-tuning the presence of flower in his outfit. First of all, when he wore a flower, these had to be, he said, small and humble. The artist never explained this choice, as he wrote he would be actually being embarrassed to explain it. However, one can speculate that he wanted flower as humble as the people he surrounded himself in life and art, the boys, the worker, the seamen who were the subjects of his painting. He also believed that flower had to harmonize with the other decorative element of his outfit. He wrote on this issue. If I have a small feather on the head, I felt that the flower is redundant and I throw it away, though with some pain. A book would be needed to comment on a variety of shade which the feeling of an aesthete goes through. Which played him, one might shoot out. And if the aesthete is a real artist, sometime it would be the one to get the whip ready. A escassez de imagens retratando com flor de lapela pode se dever à autorrestrição imposta por ele ao ajuste fino da presença das flores em suas composições de vestuário. Primeiramente, quando ele usava uma flor, vestia uma flor, ela tinha que ser pequena e singela. O artista nunca explicou essa escolha, pois escreveu. Ele ficaria constrangido de explicar. Entretanto, pode-se especular que ele queria flores humildes, sensíveis, singelas, assim como as pessoas que o rodeavam, tanto na vida quanto na arte. Os rapazes, os trabalhadores, os pescadores, que eram os assuntos de suas pinturas. E ele também acreditava que as flores tinham que harmonizar com os outros elementos decorativos da composição do vestuário. Sobre isso, ele escreveu: se eu tiver uma pequena pena no chapéu, sinto que a flor é redundante e jogo fora, embora com certa dor. Seria necessário um livro para comentar sobre a variedade de nuances de sentimentos sentidos pelo esteta. Abre aspas, chicoteio, alguém poderia gritar. E se o esteta for realmente um artista, ele será o primeiro a pegar o chicote. In this excerpt, the pieces describe the disposal of flower as a painful self-censorship, in which the aesthete self-repression seemed to represent the sexual self-repression induced by the homosexual stigma of the times. To this idea of self-repression allude the sadomasochist performance that the pieces describes,
to take place between himself as an estate and the imaginary punisher who displeases him. The abuse of authority by beating and whipping characterized the figure of the virile man, the violent dominator of the world that fascism promoted. Nothing can be more distant from the gentleman wearing a buttonhole flower than the black-shirt paramilitary squad, though in terms of sadomasochism, there is an element that draws them together, transgression. Nesse trecho passado, De Pises descreve o descarte das flores com uma autocensura dolorosa, na qual a autorrepressão estética parece representar a autorrepressão sexual induzida pelo estigma homossexual da época. A essa ideia de autorrepressão há uma referência de uma representação sadomasoquista, em que o De Pises descreve ocorrer entre ele e enquanto esteta, e um carrasco imaginário que o chicoteia. O abuso de autoridade pela agressão física e pela chicoteada, né, pela chicotada, caracteriza a figura do homem viril, o dominador violento que o fascismo promovia. Nada pode ser mais distante de um gentleman usando uma flor de lapela do que as camisas pretas paramilitares das equipes. Embora, em termos de sadomasoquismo, há um elemento que os une, a transgressão. So, the Pises text provide an early example of that fascist process of eroticization in which, in a changed cultural context, the American writer Susan Sontag analyzed in her article Fascinating Fascism. Sontag considered the entire contemporary sadomasochism imaginary to be motivated by a trail of transgression and to originate from Nazis and fascist iconography, especially with regard to the homosexual sphere. O texto de De Pises é um exemplo anterior, né, do processo fascista de erotização, que, em um contexto cultural modificado, a escritora americana Susan Sontag analisou em seu artigo Fascismo Fascinante. A Sontag considerou que todo o imaginário sadomasoquista contemporâneo era motivado por uma adrenalina, uma emoção de transgressão, e que originou a iconografia do nazismo e do fascismo, principalmente no que diz respeito à esfera homossexual. To conclude, I hope to have shown in this lecture how an apparently non-engaged subject such as the buttonhole flower paves the way to a variety of interpretation, allowing us to reflect on the relationship between aesthetics and politics, art and fashion, sexuality and gender construction. The case of De Pises shows how flowers represent a way of self-expression, an object of desire, a symbol of eroticism and beauty, and also a matter of transgression in era of forced conformism. The transgressive image of De Pises overlaps the image of the flower he wears. His biographer, Nico Naldini, provides a testimony of a journey that De Pises made to Venice, where he walked through the street and among the people wearing a blue sweater on the chest, on which were embroidered the word Fleur du Mal. Para concluir, espero ter mostrado nessa palestra como um assunto aparentemente não relacionado, como as flores de lapela, abre caminho para diversas interpretações, permitindo-nos refletir sobre as relações entre estética e política, arte e moda, sexualidade e construção de gênero. O caso de De Pises mostra como as flores representaram uma forma de autoexpressão, um objeto de desejo,
um símbolo de erotismo e beleza, e também a questão da transgressão nos anos de conformismo forçado. A imagem transgressiva de De Pisis se sobrepõe à imagem da flor que veste. Seu biógrafo, Nico Naldini, apresenta um testemunho de uma viagem que De Pisis fez a Veneza, em que ele percorreu as ruas e entre as pessoas estava vestindo um suéter azul e no peito desse suéter havia embordado as palavras Fleur du Mal. Thank you for your attention. Obrigado pela atenção de todos. Bom, obrigada, Alessandra. Agora a gente vai abrir para questões, né? Quem tem aí perguntas? Vamos lá. Acho que as pessoas estão tímidas e talvez cansadas, não pela sua fala, mas pelo assim, não pela jornada, né? Vamos lá. Beth, Maria do Carmo. Ela está pensando. Renata. Fala, comenta. Agora vai falar. Não, é que enquanto eu gostei muito da fala, né, da palestra, e aí eu comentei com eles enquanto você explicava que a ideia de flower power para mim mudou completamente, né, radicalmente nesse sentido, quer dizer, esse uso da resistência, né, que a gente acha que talvez, né, seja uma coisa tão inovadora, digamos, dos anos 60. Eu fiquei bastante surpresa de já encontrar, porque enfrentar essa estética fascista com flores é algo muito potente, né, na leitura que você fez. Então, foi só um comentário que eu fiz, né? Ela quer responder o comentário? Yes, I think usually we think about flower power as a very related to freedom, and in a sense also for the pieces for the 20s is related to freedom, because when you can speak you have to use like symbols. And also in the Victorian era, the flower as a symbols, as language, non-verbal language, like an hidden flower have always an hidden agenda. So it's more in society, like more you have constraint, more you can use flower to express yourself. Geralmente, sim, né? Quando a gente pensa em flores, a gente pensa em liberdade, não é? Mas, sim, mesmo na era victoriana, a gente precisa usar símbolos para falar de liberdade, né? Quanto mais restrições existem numa sociedade, mais a gente precisa de símbolos para falar de liberdade, inclusive elementos não verbais, não é? Alguma outra questão, Jefferson? Oi, Alessandra, gostei muito da sua palestra, muito bonita. Só um comentário antes de fazer minha questão. No Brasil do começo do século XX, existia uma publicação, um livro, que se chamava O Dicionário das Flores, uma obra de circulação popular que dava o significado das flores, das cores das flores, né? Eu gostaria, então, de perguntar para você se tinha algo similar na Itália, se as flores elas tinham algum código social, né? Se o tipo de flor expressava alguma coisa, a coloração. Né? É isso. I don't have any particularly book in mind, in fact, but maybe I can check more carefully. At the moment, I read some book on more related to British history, to the Victorian times, and French, because
there are, yes, a lot of literature, but I don't have any. And another thing that I would like to know more is about how the pieces build up is a connoisseurship about flower. Of course, he was able to read also French, and was very common for Italian, like rich kids, to have a French education. So I don't know if but yes, it's a good suggestion in terms of sources and find which kind of culture there was in Italy at that time about flowers. Eu não tenho nenhum livro, nenhuma referência, eu posso verificar depois. E o que eu leio bastante, tenho lido, é sobre a história britânica, a era victoriana, bastante literatura francesa. Eu também gostaria de saber mais sobre como o De Pizes atribuía esse sentido, né, às flores, seu conhecimento das flores. Com certeza ele falava francês, porque nessa época os jovens abastados, né, tinham conhecimento do francês, mas fica uma boa sugestão sua dessa obra. Alguma outra questão? Eu queria perguntar, né, esse livro que você disse que ele começou, mas não completou, o Aidismo, né, se você teve acesso e, enfim, é um tratado sobre o Oscar Wilde, exatamente do que ele, né, teria começado a falar. Fiquei bastante curiosa sobre isso. There are the family, because basically, De Pizes never published his book during his life, and but the family, when he was dead, start publishing, even if are like a bit like Walter Benjamin, because are fragmented, they are not full stories. And so at the end will be published the autobiography on the Marquis painter, and the autobiography is about the French period, and has also been published the book on the elegance. But I think just on Italian, has never been translated in any language. And also the part that the quotation, I made the translation for you, because doesn't exist in English. The book in Italian exists. It's a booklet. It's not very big, but it's very interesting in terms of men's vestir masculino. I can imagine. Diz que, na verdade, nunca teve nenhuma publicação de livros dele durante a sua vida. A família que começou a publicar depois alguns fragmentos, né? E, por último, foi feita uma autobiografia, foi, né, um livro, e também um livro sobre elegância. Não há tradução para nenhuma outra língua desses materiais, né? E o que existe sobre o aidismo, né, é um booklet, é uma brochura, é um extrato, né? É um livro. Sorry, it's a book, but it's not very big. É um livro fininho, ela está falando. É um livro, porque, né? Mas não é um livro grande, de volumoso. Então não tem tradução. Tá certo. Mais alguma outra questão? Bom, então agora, antes da gente encerrar, a Laís, que é a nossa aluna do mestrado, queria dar aí um recado, né? Então, a gente aguarda vocês aqui amanhã, quem vem para o minicurso, né? E agradeço de novo a Alessandra, mas vou passar a palavra para a Laís, antes que vocês fujam. Não, é super rapidinho. É só um convite que a gente vai fazer, nós da turma do mestrado daqui do programa do IAD, é que em novembro nós vamos fazer o nosso seminário dos alunos, que vai ser nos dias 8, 9 e 10 de novembro, e já estamos com os editais abertos. Então, assim, para a chamada de trabalhos de comunicação oral, os pôsteres para os graduandos que aí queiram se inscrever também, para mostrar as suas pesquisas, e chamar todo mundo, assim, que a gente sabe que tem muita gente de fora legal para vir conhecer o nosso programa, né, e assim compartilhar, ter esse momento de trocas mesmo, de pesquisas e trabalhos.
Sim. Da área de moda, porque o nosso programa é bastante interdisciplinar. Então, assim, a gente chamou um palestrante da área de moda, um da área de cinema e outro da área de artes visuais. Então, da área de moda, a nossa convidada vai ser a Rosane Muniz. Da área de cinema, a gente está, que é figurinista. Ai, meu Deus, agora você me deixou nervosa, Maria Cláudia. Não está programada para falar. Assim, ela é figurinista. O da área de cinema ainda não foi confirmado no momento, porque... Já foi, Gabi? Luiz Vieira? João Luiz Vieira. Porque as pessoas mandam a gente vir aqui para frente para falar, sabe, que fica com vergonha, mas aí a gente fica assim, ó. E da área de artes visuais é o Rodrigo Vivas, que vai falar também um pouco para a gente do trabalho dele, do processo criativo. E o Adolfo Cifuentes, que é um colombiano, então a gente vai ter uma participação internacional também, a gente está muito chique, sabe, que vai falar um pouco, é fotógrafo lá na Colômbia, e vai falar um pouco também sobre o processo criativo dele. Então, estão todos convidados, o edital está aberto, o evento chama 4º Seminário de Pesquisas em Artes, Cultura e Linguagens, e é isso. Obrigada.